Participando desta edição de Gente que Fala, fonoaudióloga Noemi Takeuchi, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Doutora Noemi, prazer tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado amanhã. A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa promove a ação Vista Azul pelo Autismo. Noemi, eu gostaria que você desse mais detalhes sobre esta ação Vista Azul pelo Autismo. Então, dia 2 de abril, ele foi decretado pela ONU como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. É um quadro que ele atinge cerca de 2% da população. Então, nas últimas décadas, ele passou, né, de um quadro raro para um quadro com uma prevalência bastante significativa e que tem uma cronicidade, ou seja, ele persiste durante a vida do sujeito, de forma que a gente vai ter implicações na saúde, na educação, na inserção social, no emprego. Então, é importante que todos conheçam o autismo, né? Então, que essa ação não fique restrita somente para estudantes da área da saúde, mas que todas as pessoas conheçam o autismo para que a gente possa realmente proporcionar uma sociedade inclusiva. E esse é o objetivo da nossa ação. Noemi, e do ponto de vista da família? A família, não sei se seria a repercussão, mas comportamento. Acho que o termo mais adequado é comportamento. Do ponto de vista da família, como reage diante de uma situação dessa? Então, o diagnóstico do autismo ele é algo multiprofissional que precisa ser feito por uma equipe. Geralmente, as pessoas têm uma imagem do autismo como um quadro muito grave sem um bom prognóstico. Então, para a família é muito difícil o diagnóstico. Só que, ao longo dos anos, a gente tem uma mudança grande também no que o autista consegue alcançar. Hoje, a gente tem autistas terminando faculdade, pessoas com autismo trabalhando, constituindo família, né? Então, a gente tem, com a mudança na identificação, que hoje a gente consegue fazer precocemente. Com 2 anos, a gente consegue começar um diagnóstico de autismo, fazer a intervenção precoce, com a intensidade que é necessária, com frequência, com os vários profissionais envolvidos. Hoje, a gente tem um outro prognóstico, né? As crianças com autismo estão falando, a grande maioria falava, na época que eu fiz a faculdade, a resposta era de que menos da metade das crianças autistas vinham a desenvolver fala e linguagem. Hoje a gente tem o cenário contrário, mais de 50% com intervenção consegue falar, né? Então a gente tem uma mudança importante e essa conscientização das famílias é muito relevante para a evolução, porque a família precisa acreditar no potencial da criança. Então, a gente precisa de fazer orientações para essas famílias, porque a interação delas com as crianças também vai promover um melhor desenvolvimento. Noemi, a gente vive num universo diferente que é São Paulo, né? Então, quando você coloca aí crianças com 2 anos, tem já o diagnóstico do que acontece, a família é informada e tudo mais. Mas existe um histórico, existe algum estudo que mostre que esse diagnóstico tem demorado mais ou demorava mais? E quais as consequências disso? Sim. O diagnóstico, claro que vai depender da formação dos profissionais. Então, se você acaba num profissional que ainda não tem essa experiência ou que tem pouco contato, talvez o diagnóstico seja mais demorado. Por isso que é importante os programas de capacitação de profissionais. Mas a gente tem, sim, dados importantes sobre diagnósticos que acontecem mais tardiamente, e isso tem implicações para o desenvolvimento, porque a gente deixa de fornecer a oportunidade, o acesso a diversos tipos de terapias que vão promover o desenvolvimento integral dessa criança. Geralmente, os diagnósticos acontecem mais tardiamente mesmo. Então, São Paulo é um polo de formação de profissionais, é um polo de serviços importantes, e a gente sabe que em outros locais ainda não existem tantos centros de referência. Então, é uma batalha para que a gente tenha essa formação dos profissionais, que eles tenham capacitações, que eles tenham oportunidades de
participar de cursos, né? Então, existe um movimento para que façam cursos usando a internet, né? Então, a gente usando agora a internet a favor, para que existam cursos à distância, que a gente consiga levar esse conhecimento para o Brasil inteiro, né? Doutor João? É verdade, né? Eu lembro na época de faculdade que existia uma restrição grande da fisioterapia atuar dentro do autismo, porque havia pouca informação e um preconceito muito grande. E hoje é interessante observarmos colegas que trabalham, são especialistas nessa área e trabalham de uma forma integrada com outros profissionais, da psicologia, da psiquiatria, da fonoaudiologia. E eu acho fundamental esses eventos acontecerem para realmente desmistificar esses mitos, né, do autismo e principalmente o preconceito social. E muitas vezes o preconceito até da própria família, que é muito triste. Para entender e aceitar aquela criança e poder ajudar, auxiliar para que ele consiga ter uma vida com uma qualidade de vida melhor. Então, eu parabenizo esses eventos, que eu acho fantástico. Doutor Álvaro? Poderia acrescentar que uma coisa que eu acho importante é que as pessoas... uma doença não significa tem ou não tem a doença. Não é assim. A doença tem uma nota. Você pode ter uma gripe com nota, digamos assim, né, que seria o grau de severidade dela, 1, 2, 3, 9, 10. Então, uma gripe 10 e uma pneumonia 1. Né? Talvez a gripe 10 seja mais grave ou mais perigosa do que a pneumonia 1, né? E o autismo também é assim. O autismo existe várias formas de autismo. Autismo, como todas as outras doenças, várias formas, vários estágios evolutivos. Ou evolutivos não, porque ele não evolui, né? Quer dizer, vários estágios diferentes, notas diferentes. Então, existem pessoas que têm um autismo muito incipiente, graus pequenos de autismo. Se eu não me engano, acho que o próprio Messi, o Einstein também tinha isso. Então ele tinha uma dificuldade de concentração, de percepção do meio que ele vivia, mas a capacidade de concentração que ele tinha num assunto só era extraordinária. É capaz de estar no meio de uma festa e pensando atentamente sobre aquilo lá que ele gostaria de resolver. Então, fugir do problema é a pior coisa que você pior atitude que uma pessoa pode ter frente a uma doença é fugir dela. Então, você tem que encarar e ir lá o quanto antes possível. Eventualmente você tem um estágio menor e você vai recuperar totalmente aquilo. Serve para tudo, em medicina de uma maneira geral. Qualquer doença, quanto mais cedo tratada, melhor vai ser o resultado final, isso sem dúvida. Do Noemi Takeuchi. Obrigado por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Uma forma de contato, por favor. Meu e-mail é noemi.takeuchi@gmail.com. E eu gostaria de convidar a todos, então, para participar amanhã vestindo uma peça de roupa azul, né? Entrar no Facebook, fazer uma selfie e colocar a sua foto para demonstrar o apoio à causa e a queda do preconceito. Vai ter algum ato, ou só pelas redes sociais? Vai ter várias ações pelo Brasil todo. Tem caminhadas. Aqui em São Paulo. Em São Paulo, na Santa Casa, a gente vai fazer com os alunos, funcionários, uma foto. E no CAISM, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde Mental, vai ter uma revoada de balões azuis ao meio-dia, amanhã, com os pacientes, as famílias e os funcionários. Grato por ter vindo ao Gente que Fala.